Olá pessoal, tudo bem? Professor Breno Stuart. É a nossa segunda aula sobre consolidação das demonstrações contábeis. E na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios práticos. Se você ainda não assistiu à nossa primeira aula, o conselho que eu te dou é que você assista, pois lá nós vemos várias características da consolidação das demonstrações contábeis. Vamos lá. Antes de mais nada, vamos revisar qual a técnica que nós vamos utilizar para realizar a consolidação. É um passo a passo para a realização da consolidação das demonstrações contábeis. Inicialmente, pessoal, nós vamos somar todos os itens similares de ativos, passivos, patrimônio líquido, receita, despesa e fluxos de caixa. Depois nós vamos fazer algumas eliminações. Eliminação de uma participação de uma sociedade em outra, que é um investimento de uma sociedade em outra, as ações que uma sociedade detém da outra, os saldos de quaisquer contas entre as sociedades, são os direitos e obrigações que uma sociedade tem com a outra, e os resultados não realizados, ou lucro não realizado, pode vir também com esse nome. E, por fim, o terceiro passo é identificar e separar a parte dos acionistas não controladores, beleza? Fazendo esses três passos, você consegue, de uma maneira tranquila, realizar a consolidação das demonstrações contábeis. É interessante a gente relembrar também um tema lá de contabilidade introdutória, pessoal, que são as características de cada uma das contas. Nós temos inicialmente as contas divididas em ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas, sendo que ativo é composto por bens e direitos, como por exemplo, caixa e duplicatas a receber, que tem a seguinte característica: são contas de natureza devedora, ou seja, aumentam a débito e diminuem a crédito. Já o passivo, pessoal, é composto por nossas obrigações. Exemplo comum é a obrigação que nós temos com fornecedores. Essa conta vai aumentar a crédito e vai reduzir a débito, é o raciocínio contrário à conta de ativo. E o patrimônio líquido, composto pelo nosso capital próprio, tem como exemplo o capital social. As contas de patrimônio líquido também têm característica de serem contas de natureza credora, pessoal. Elas aumentam seus saldos a crédito e reduzem a débito. Tranquilo? No outro lado, nós temos receitas e despesas, contas de resultado que representam ganhos ou perdas, de uma forma bem simples. As receitas irão aumentar a crédito e terão seu valor reduzido a débito. Normalmente, nós realizamos apenas o crédito de uma receita, quando uma receita é realizada. Já a despesa, quando ocorre alguma despesa na nossa sociedade, nós iremos realizar um lançamento a débito, tranquilo? Para reduzir o valor da despesa, nós iremos realizar um crédito. É interessante também, pessoal, que você saiba identificar a posição desses saldos de contas no nosso razonete. Nós temos do lado esquerdo a realização de um débito e do lado direito a realização de um crédito. Você pode se deparar com a seguinte situação: se você tem um saldo na conta caixa de R$100, esse saldo estará identificado ao lado esquerdo, do lado do débito. Se você quer aumentar esse saldo, você vai realizar outro débito. Já se você quer reduzir esse saldo, você vai realizar um crédito. Se for um crédito de igual valor, você vai extinguir ou zerar essa conta, viu, pessoal? Interessante que a gente saiba fazer esse raciocínio, porque nós vamos utilizar muito isso no momento da consolidação, seja no momento da soma dos itens similares, seja também no momento da eliminação ou da separação e identificação da parte dos acionistas não controladores, também chamados de acionistas minoritários, tranquilo? Essa parte foi apenas para a gente fazer uma revisão.
de como realizar a consolidação e da natureza das contas, que nós iremos muito utilizar. Vamos para o nosso primeiro exemplo? Vamos lá. Vamos iniciar, pessoal, pela eliminação de um investimento, da participação que uma sociedade tem na outra. Nosso primeiro exemplo diz o seguinte, exemplo 1. Companhia Alfa, controladora, possui 100% do capital da companhia Beta. Não ocorreu transações entre elas. Aqui é o exemplo mais simples possível, pessoal. Nós vamos ter uma companhia controlando a outra, por isso, a necessidade de apresentar demonstrações consolidadas e nós iremos agora realizar a consolidação desses balanços individuais. Para apresentar aqui para vocês a estrutura, pode ser que vocês estejam estranhando, mas para ficar mais fácil a nossa consolidação, pessoal, eu alterei um pouco da nossa estrutura do balanço patrimonial. Que nós temos um balanço patrimonial, normalmente você vê do lado esquerdo as contas de ativo, do lado direito o passivo e o patrimônio líquido. Para facilitar essa soma e essas eliminações, foi colocado todas as contas nessa primeira coluna aqui. Ó. Nós temos o ativo, nós temos o total do ativo, temos o passivo IPL e temos também aqui as contas de patrimônio líquido. Tranquilo? Ou seja, nessa primeira coluna aqui foi localizado todas as contas. Posteriormente, nós temos os saldos das contas da empresa alfa, depois da empresa beta. Temos uma coluna com a soma de alfa e beta, já para facilitar o nosso primeiro passo. Aqui vai ser o nosso primeiro passo. Já temos a soma do saldo das contas de alfa e beta. Temos uma coluna para realizar as eliminações. E temos, por fim, o balanço consolidado. Você vai pegar a soma, realizar as eliminações, identificar e separar a parte que cabe aos acionistas não controladores e, por fim, você terá o balanço consolidado. Vamos resolver esse nosso primeiro exemplo. Vamos lá. Nós vimos que são 3 passos que nós devemos fazer. Primeiro passo, somar tudo. Esse primeiro passo, pessoal, eu já fiz para vocês aqui para facilitar para a gente não ter que somar todos os saldos. Mas como eu vou fazer, professor? Eu quero saber como fazer isso. É bem simples, pessoal. Não tem segredo. Você tem caixa na conta alfa, ou você tem na conta caixa um saldo de R$250 na sociedade alfa e 120 na sociedade beta. O primeiro passo, que é somar os itens similares, você vai somar 250 mais 120, que deu igual de 370. É somente fazer isso, somar todos os itens similares, beleza? Segundo passo, pessoal, é realizar as eliminações. Aí, pessoal, aqui você tem que ter um maior cuidado. O que a gente deve eliminar, que a gente já viu? Que é, respondam aí para mim. A gente deve eliminar o seguinte, pessoal. Primeiro, a participação de uma sociedade em outra. Segundo, os saldos de quaisquer contas entre as sociedades. E terceiro, o resultado ou lucro não realizado. Você tem que realizar essas 3 eliminações. Aí eu faço a pergunta para vocês. Tem algum desses pontos que nós vamos eliminar nesse primeiro exemplo? Sim, pessoal, você acertou. Companhia Alfa possui 100% do capital da companhia Beta. É um investimento que tem a relação de controle. Então, esse investimento é avaliado pelo método da equivalência patrimonial. O método da equivalência patrimonial consiste em você aplicar a porcentagem de participação no patrimônio líquido da investida. Então, você vai, com calma, inicialmente identificar o investimento na companhia alfa. Pronto. Você identificou o investimento no valor de R$ 2.100. E você vai identificar também o patrimônio líquido na companhia investida. Olhando aqui com calma, passivo e patrimônio líquido, nós temos aqui na companhia Beta
um patrimônio líquido composto por R$ 2.100 referente ao capital realizado e R$ 0 referente à reserva de lucro. Então, pessoal, você vai eliminar esse investimento, porque agora você está enxergando as duas sociedades como se fosse uma única só. Não faz sentido você manter no seu balanço consolidado uma relação, uma conta de investimento na própria sociedade. Não faz sentido você fazer isso. E essa eliminação do investimento, pessoal, será em contrapartida ao patrimônio líquido da investida. Então, vamos lá. Você identificou já aqui o investimento, aí você vai se perguntar, investimento é uma conta de ativo, passivo ou patrimônio líquido? De ativo. As contas de ativo têm natureza devedora, aumenta a débito. Como tu vai reduzir ou eliminar esse valor de investimento? Sim, exatamente isso, pessoal. Você vai creditar igual valor para eliminar a conta. Então, aqui na coluna de eliminações, você vai realizar um crédito de investimento no valor de R$ 2.100. Desculpem a letra aí feia, pessoal, porque eu estou realizando esses números aqui com o mouse. É um pouco ruim para a gente colocar esses valores. Mas pronto. Você tinha um investimento, um saldo de 2.100, e agora você realizou um crédito de 2.100, eliminando esse investimento. Pronto, eliminou. Em contrapartida, você irá eliminar o patrimônio líquido da empresa investida, que é a companhia Beta. O patrimônio líquido da companhia Beta, nós já vimos aqui, é composto apenas por capital realizado, no valor de R$ 2.100. Aí eu pergunto, uma conta do patrimônio líquido tem qual característica? Ela aumenta a débito ou ela diminui ou ela aumenta a crédito? Me respondam aí. Sim, pessoal. Uma conta de patrimônio líquido tem a característica oposta ao do ativo, ou seja, ela irá aumentar a crédito e irá reduzir a débito. Então, pronto. Se você quer eliminar capital realizado no valor de 2.100, você vai realizar um débito de igual valor. Pronto. 2.100 aqui. Fazendo isso, você já eliminou o investimento em contrapartida do patrimônio líquido da investida. Professor, mas tem alguma outra coisa para eliminar? Não, pessoal. Não houve outras transações entre as sociedades. Esse é um exemplo mais simples, realizando apenas a eliminação do investimento. Aí você vai perguntar, professor, mas ainda tem um terceiro passo, que é destacar a parte que cabe aos acionistas não controladores ou acionistas minoritários. Pessoal, a Alfa detém 100% do capital de Beta. Não há que se falar em acionista não controlador, em acionista minoritário, não. A Alfa detém o total do capital de Beta. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a resolução do nosso primeiro exemplo aí. Bem simples, não é? Vou limpar aqui a tela e mostrar a resolução para vocês de uma forma mais simples. Pronto. Aí você tem a resposta aqui em cima, destacando a forma que nós raciocinamos, e também tem aqui as eliminações, onde você debitou, onde você creditou. Por fim, você vai somar tudo novamente. As contas que não tiveram nenhuma alteração vão permanecer iguais, como essas que eu estou passando um traço aqui. E investimento, professor? Investimento, você tinha um saldo de 2.100. Como é uma conta de ativo, você tinha um débito de 2.100, uma conta com saldo no débito. Como você creditou 2.100, ficou zerada a conta, beleza? Mesmo raciocínio realizado na capital realizado. Você tinha um saldo credor de 5.840, você realizou um débito de 2.100, você vai reduzir, totalizando 3.740, tranquilo? As contas
que nós não mexemos, não tivemos nenhuma alteração, simplesmente permaneceram a mesma coisa. Beleza, pessoal? Pois vamos dar uma olhada no nosso segundo exemplo. Esse é o exercício de número 1. Se você compreendeu o primeiro, eu recomendo que você pause um pouco o vídeo e tente resolver esse segundo exercício. Esse primeiro exercício, aquele era um exemplo para a gente resolver. E esse exercício é uma proposta que eu tenho para você resolver em casa. Pare um pouco o vídeo, tente resolver. Se você não conseguiu, eu vou resolver esse exercício agora. Tranquilo? Vamos lá. Exercício de número 1. Companhia Alfa, controladora, possui 85% do capital da companhia Beta. Não ocorreu transações entre elas. Professor, esse exercício de número 1 é igualzinho o exemplo 1. Não, pessoal, não é não. Aqui Alfa detém apenas 85% do capital de Beta. Aqui nós vamos ter algo a mais a fazer do que o primeiro exemplo. Professor, mas isso o senhor ainda não ensinou. Mas a proposta é essa. Você tem aquela característica de pesquisar, de ir atrás. O professor não ensinou isso, mas como é que faz? Beleza? Tente, porque por muitas vezes vale mais a gente tentar e errar do que a gente só ouvir como fazer certo. Porque errando, às vezes, a gente aprende até mais. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma vez, temos o balanço aqui nessa estrutura, pessoal, no qual foi elencado todas as contas na primeira coluna. Pronto. Temos a companhia Alfa e o saldo das suas contas, companhia Beta, o saldo das suas contas, Alfa mais Beta, aqui realizando o nosso primeiro passo do nosso passo a passo. Temos a coluna das eliminações e o balanço consolidado. O que você vai fazer? Se não tiver já o saldo de todas as contas, o primeiro passo que você vai fazer é somar todos os itens similares. Você tem R$ 2.000 de imobilizado na companhia Alfa e 2.200 de imobilizado na companhia Beta. Você vai somar 2.000 mais 2.200, dá um total de 4.200. Primeiro passo a passo, não tem nenhuma dificuldade. Aí nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é o quê? Realizar eliminações. Estamos trabalhando aqui a eliminação do investimento. Professor, eu quero ver as outras eliminações. Pois aguarde, nós vamos elaborar outros vídeos com as outras eliminações. É uma coisa de cada vez, vamos tentar subir um degrau por vez. Então vamos lá. Eliminações. O que nós devemos eliminar? Os investimentos, quaisquer saldos entre as sociedades e terceiro, resultado não realizado. Tem algum desses itens aí? Sim, pessoal. Alfa detém 85% do capital de Beta. Alfa controla Beta. Esse investimento é avaliado pelo método da equivalência patrimonial. Nós temos, então, aqui em Alfa, um investimento que está com um saldo de 1.785. Beleza? Aí você vai olhar qual é o saldo desse investimento, por que ele está registrado com esse valor. Investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial consiste na aplicação da porcentagem de participação, que é de 85%, vezes o capital de Beta. O patrimônio líquido de Beta. Tranquilo? Então, vamos lá. Cadê o patrimônio líquido de Beta, professor? Vamos identificar isso. Bom, Beta que é investido tem um patrimônio líquido da seguinte forma aqui, de R$ 2.100. Se você aplicar 85% vezes o patrimônio líquido de Beta, que é R$ 2.100, você vai encontrar um total de 1.785. Beleza? Atenção, não é sempre que você vai eliminar a totalidade do investimento, não. Porque Alfa poderia ter um investimento em Beta,
como também poderia ter investimento em outra sociedade. Então, é sempre bom verificar a porcentagem do capital vezes o patrimônio líquido de beta, beleza? Para conferir se você vai eliminar, o quanto você vai eliminar de investimento. Então, você vai pegar o investimento, 1.785, e vai eliminá-lo em contrapartida do patrimônio líquido da investida. Investimento, pessoal, é uma conta de ativo. Aumenta a débito, diminui a crédito. Se eu quero eliminá-lo, então eu vou realizar um crédito de igual valor, por 1.785, tranquilo? Pronto. E o patrimônio líquido de beta, pessoal. O patrimônio líquido de beta é composto apenas por capital realizado. Capital realizado, uma conta do patrimônio líquido, tem a característica de aumentar a crédito e reduzir a débito. Então, o que você vai fazer? Você vai eliminar todo o patrimônio líquido de beta? Não. Você vai eliminar apenas 1.785, que é a parte que corresponde ao que a controladora detém de beta, que a companhia alfa detém de beta. Então, para eliminar essa parte, você vai realizar um débito de 1.785, beleza? Pronto. Assim você já eliminou o investimento em contrapartida do patrimônio líquido da investida. Você já cumpriu a nossa segunda parte, mas nós vimos que o nosso passo a passo, pessoal, se resume em 3 passos. Primeiro é somar, nós já somamos. Segundo é eliminar, nós já eliminamos. E o terceiro passo, qual é? O terceiro passo é identificar e separar a parte que cabe aos acionistas não controladores. Eu pergunto para você, nesse exemplo, nós temos acionistas não controladores? Temos, pessoal. Diferente do primeiro exemplo, nós temos a presença de acionistas não controladores, que é justamente os 15% que não pertencem à Alfa. E o que tu vai fazer com essa porcentagem? 15%, pessoal, de 2.100, você pode encontrar ou tirando 2.100 menos os 1.785 ou calculando 15% de 2.100. Dá um total aqui, deixa eu ver aqui na pesca, de R$315. Você vai, pessoal, eliminar esse valor, como é composto apenas de capital realizado, você vai realizar um débito aqui de 315 para zerar essa conta. Pronto, zerei a conta. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Pronto, zerei essa conta aqui de 2.100. Professor, mas o senhor está eliminando. Pessoal, nós estamos apenas reclassificando esse saldo. Esse saldo não vai estar mais presente na conta capital realizado. E sim vai haver agora uma conta de nome de acionistas não controladores, que é justamente como o CPC pede para a gente separar e identificar esse saldo. Então, você realizou um débito em capital realizado de 315 para fechar os 2.100, zerando assim essa conta referente à beta, e vai realizar um crédito de mesmo valor, 315, para assim nós termos o quanto desse patrimônio líquido, o quanto dessa sociedade corresponde aos acionistas não controladores, fazendo, conforme o CPC orienta, a sua separação, a sua identificação. Por fim, pessoal, para finalizar esse exercício, é só fazer o mesmo que nós vimos no anterior. As contas que não se alteraram, nós não mexemos, você vai permanecer os saldos. E assim por diante. Investimento, nós tínhamos 1.785. Nós realizamos um crédito no mesmo valor, então ficou zerado. Aqui vai permanecer o mesmo,
Capital realizado, tu tinha 5.840, que era composto por 3.740 de alfa e 2.100 de beta. Todo esse 2.100 de beta foi eliminado. Então, ele vai ficar apenas 3.740. Reserva de lucro não se alterou e foi criado uma conta com o nome de acionistas não controladores, que agora tem um saldo de 315, beleza? Nós vamos ficando por aqui, pessoal, nessa primeira videoaula prática sobre consolidação das demonstrações contábeis. Se você teve alguma dificuldade, algum desses pontos, volte aí no vídeo, veja novamente. Professor, eu não sei por que está ocorrendo essa consolidação, quem deve consolidar. Veja o nosso vídeo anterior de consolidação das demonstrações contábeis. Lá a gente explica melhor isso, tranquilo? Aqui o foco foi a resolução desse primeiro exemplo e desse primeiro exercício, tranquilo? Na próxima aula, nós iremos ver outros exemplos de consolidação, que será a eliminação de créditos e débitos entre as sociedades, beleza? Fico por aqui, forte abraço, pessoal.